Oi, pessoal! Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre princípios de interpretação radiográfica. Vocês já sabem, né, que o nosso exame radiográfico, que é um dos tipos de exame imaginológico, ele tem um caráter complementar. Então, ele complementa a informação que vem dos dados clínicos do nosso paciente. Então, é uma via de mão dupla. Tanto ele serve para complementar o exame clínico, como o exame clínico também, as suas informações auxiliam o radiologista a, entender tudo que está ali naquela imagem. Então, quanto melhor, a gente definir qual é a melhor técnica para cada hipótese de diagnóstico, considerando que a gente entende os limites, as limitações e as possibilidades de cada exame, isso significa que a gente escolheu o exame ideal para cada condição do nosso paciente. Então, por exemplo, nessa imagem nós temos uma área ali representada, e já a gente vai falar bastante sobre essa área, e ela está dentro do escopo, do objetivo desse tipo de imagem. Então, observem aí, vocês já estudaram na Stomato 1 essas duas imagens, qual é cada uma delas e para que elas servem, pensem aí antes de passar adiante. Então, esse aqui é o objetivo da primeira imagem, ampliando. Aqui o objetivo da segunda imagem, É o mesmo paciente, a mesma região, mas com imagens, com técnicas radiográficas diferentes, certo? Na primeira imagem, então, nós vemos aqui uma lesão cariosa, progredindo para a dentina, e aqui nós vemos uma lesão periapical. Então, nós temos a técnica periapical e todas as suas possibilidades, inclusive essa que nós acabamos de falar, observar a região periapical, os produtos na necrose pulpar. E na primeira imagem, a técnica interproximal é o padrão ouro para a lesão cariosa, dentre outras possibilidades que a gente tem para essa imagem. Bom, interpretar uma radiografia requer estudo e análise bem detalhada de tudo que está ali na imagem. O objetivo final, como já falamos, é contribuir para o diagnóstico. O diagnóstico final ele é clínico. Então, nós podemos solicitar exames complementares, dentre eles as radiografias, exames laboratoriais, exame histopatológico, e de posse de todos esses resultados é que o dentista, é que o clínico vai fechar o seu diagnóstico. Então, é eminentemente uma responsabilidade do clínico, tá? Porque ele que está diante do paciente, diante do relato, diante dos achados também. Então, interpretar requer que a gente identifique adequadamente tudo aquilo que é padrão, o normal, entre aspas, tudo aquilo que a gente vai encontrar na grande maioria dos pacientes e suas variações. Identificando o que é normal, fica mais fácil quando eu encontro algo que foge desse padrão, que pode ser uma variação, que não vai necessitar de um tratamento, ou uma patologia, que aí sim, cabe a gente encaminhar o nosso paciente para ser adequadamente tratado. Então, o que eu preciso saber quando eu vou interpretar uma radiografia? Eu preciso conhecer primeiro o processo de formação da imagem na radiografia e como as sobreposições de todos os reparos anatômicos interferem na minha interpretação. E saber também, conhecer também as densidades radiográficas, as diferenças do radiopaco até o radiolúcido, próprios para cada uma das estruturas representadas naquela imagem ali. Então, todas as radiografias, ou seja, imagens convencionais, elas são bidimensionais. Mostram duas dimensões apenas daquele corpo que é tridimensional, certo? As estruturas anatômicas, então, e patológicas, elas vão estar em planos diferentes, Algumas estão para o vestibular, outras para o palatina, outras no centro, mas na radiografia elas são jogadas todas em um único plano. Então, é isso que dificulta a interpretação, o estudo inicial, até a pessoa se tornar familiarizada com aquela projeção única em um plano só. Uma outra questão que interfere bastante é o modo, a incidência, o ângulo como o feixe de raio-x interage com algumas estruturas em cada técnica. Então, isso significa que estruturas em alturas diferentes, em profundidades diferentes, vão ter posicionamentos diferentes na radiografia, a depender de como tenha sido feita essa incidência, certo? E a morfologia também dos dentes ou de outras estruturas, ou até mesmo da patologia, pode se alterar de técnica para técnica. Por isso que é importante a gente conhecer a anatomia própria para cada tipo de técnica radiográfica.
Então, aqui nós temos uma radiografia periapical e temos uma estrutura ali que está sobreposta àquela raiz do primeiro molar. Então, ela tem uma densidade diferente, né? Ela está mais forte do que o osso naquela região. Lembrando que eu não sei dizer se ela está por vestibular, se ela está dentro do osso, se ela está por lingual, né? Então, todas essas estruturas que têm três dimensões representadas num plano bidimensional, né? Elas vão ali sofrer esse efeito da sobreposição. Uma outra situação também é que vocês já sabem que a radiação X ela interage de modo diferente com os tecidos. Então, ela vai ser maior ou menor absorvida pelos objetos, pelos tecidos, na dependência da própria potência desse feixe de radiação e das características da espessura, do número atômico, né? Ou seja, do que é formado aquela região radiografada. Como resultado, as imagens radiográficas vão apresentar tons bem diferentes, indo do preto absoluto, né, o radiolúcido, até o branco absoluto, o radiopaco. Então, passando por vários tons de cinza, né? E com isso a gente vai conseguir identificar estruturas de contextos diferentes apenas identificando os cinzas, os tons que elas possuem. Radiolúcido, então, são aquelas imagens, aquelas estruturas, aquelas patologias que têm um tom escuro ou tons escuros de cinza, certo? Então, do preto aos tons escuros de cinza. Essas são estruturas que absorvem pouco os raios X, dão livre passagem ao feixe. São as estruturas pouco mineralizadas, as estruturas moles. Por outro lado, o termo radiopaco, né, diz respeito às estruturas claras, brancas, né, tons de cinza mais claro, que absorvem em graus moderados os raios X, né, e por isso são estruturas que contêm mineral ou são estruturas metálicas também. Então, aqui como exemplo, nós temos o esmalte, que está bem radiopaco aqui nessa nossa imagem, abaixo dele a dentina, que já é menos radiopaca, e no interior do nosso dente, né, a região da câmara pulpar, dos canais radiculares com a polpa, que é radiolúcida. Então, quais os pré-requisitos para que eu interprete adequadamente uma imagem? Primeiro, eu preciso ter o meu preparo técnico, né, para realizar bem aquela imagem. Preciso estudar, né, a anatomia, pegar lá os seus apontamentos de estomato 1, da disciplina que vocês deram, anatomia também crâniofacial, e treinar, tá sempre ali constantemente observando várias radiografias, né? Então, a sua percepção ela vai ficar mais adestrada. Né, você vai ter a capacidade de reconhecer o que é o padrão de normalidade e assim fica mais fácil de identificar quando foge da normalidade, tá? Cognição é a sua capacidade de interpretar aqueles padrões anormais que já foram identificados e relacionar a diagnósticos. Então, a nossa orientação é que você tenha sempre muito critério e seja sistemático quando pegar uma imagem para interpretar, certo? Desenvolver um método, e pode ser um método próprio, pode ser métodos que são sugeridos pela literatura, a gente vai sugerir um também, certo? E uma sequência específica, certo? Para que você não se perca, porque apesar de pequena, algumas imagens trazem muitas informações, e outras imagens são grandes, e se você não segue toda uma sistematização, você pode se perder nas informações que estão ali representadas. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma radiografia panorâmica que tem bastante coisa e algumas das sugestões que a literatura traz para a gente é começar primeiro pelos dentes. Então, primeiro você começa pela coroa, depois você vai para a raiz, depois você vai para o osso de suporte, né, o osso alveolar, região de periodonto de suporte. Depois você amplia para ver os ossos, né, da maxila e a mandíbula e os demais ossos aqui, a região articular, região, né, orbitária do paciente, osso temporal, vias aéreas também, certo? Então, é uma possibilidade aí de trabalho. Também uma possibilidade é que a gente comece seguindo os quadrantes tradicionais da odontologia. Então, primeiro quadrante, superior direito, segundo quadrante, superior esquerdo, desce para o terceiro, inferior esquerdo e terminando com o quarto, inferior direito. Conhecer, então, a anatomia é primordial e, secundariamente, também conhecer, né, as principais patologias que nos acometem, tá? Então, é a condição sine qua non para a gente saber interpretar.
E lembrando que muitas vezes a gente tem variações de forma e de posicionamento a depender, né, de como foi realizada aquela técnica e da distância também em que foi realizada aquela radiografia, em que se encontra, né, o meu fonte de radiação e o meu objeto paciente. Então, a nossa capacidade de encontrar, identificar os padrões anormais envolve primeiro uma busca da imagem por inteiro. Então, você vai ver tudo, porque às vezes ela traz mais de uma informação, não apenas uma, tá? Lembrando que o processo de formação da imagem interfere bastante na nossa interpretação e pode alterar a morfologia. Então, nós temos aqui na primeira imagem uma dificuldade para visualizar as raízes do primeiro e do segundo molar superiores pela sobreposição do processo zigomático e do osso zigomático aqui também, tá? E aí quando a gente faz uma correção, que é o método de Lemaster, certo? Um método de localização que corrige justamente esse problema, olha como as raízes já tornam-se mais nítidas, certo? Então por isso que a gente fala que o modo como a imagem foi obtida, né, como ela foi formada, interfere diretamente na nossa interpretação também. Qualquer método de análise da imagem vai ficar limitado de acordo com as informações que estão. Então, é aquela coisa, eu não posso ver o que a imagem não pode me mostrar, concordo? Então, o que é que está acontecendo aqui nessa técnica periapical? Eu tenho a região dos ápices dos dentes cortados. Então, se eu quisesse avaliar essa região periapical, eu não tenho como, eu vou ter que repetir essa imagem. E observe, né? Se a gente repete essa imagem, o que é que percebemos? Que nos ápices desse primeiro molarzinho, a gente tem uma reação periapical já acontecendo. Então, uma informação importantíssima e que ia passar batido se eu seguisse a técnica, né? Se eu seguisse a imagem errada que foi feita, tá? Então, toda radiografia, ela tem que seguir critérios técnicos de qualidade. O primeiro deles é exibir completamente a região de interesse, né? Para que a gente possa avaliá-la muito bem. Então, a qualidade de uma radiografia, ela interfere diretamente na minha interpretação. E como eu vou avaliar a qualidade de uma radiografia? Então, além dela estar abrangendo totalmente a região de interesse, realizada, né, de forma correta na sua abrangência, a qualidade é avaliada de acordo com 4 características: contraste, densidade, detalhe e distorção. Em qualquer livro que vocês pegarem para estudar, né, sobre qualidade de radiografia, vocês vão encontrar essa frase assim, ó, quase que desse jeito. As radiografias ideais devem apresentar um máximo de detalhe, um mínimo de distorção e um grau médio de densidade e contraste. Isso geralmente também está lá quando vocês estudaram fatores que interferem na formação da imagem, tá? Também fala bastante sobre essas questões aqui. Contraste. Contraste é a variação que vai da área mais escura para a área mais clara, ou seja, os tons de cinza que passam pelo preto até o branco. Então, quando a gente fala que a gente tem uma imagem muito contrastada, é que ela é muito preta e branca. Tem poucos tons de cinza no meio. E quando a gente fala que a gente está com a imagem pouco contrastada, é que ela tem muito tom de cinza, bem acinzentadona assim. Isso depende muito, né, de como você gosta de avaliar a imagem. Mas também, de maneira geral, algumas situações clínicas são mais evidenciadas altamente contrastada, como por exemplo lesão de cárie, é melhor ver com um contraste mais alto. Por outro lado, perdas ósseas periodontais são melhores vistas com um contraste, né, mais baixo também, né? Mas lembre-se, o ideal é que uma radiografia bem realizada tenha um contraste médio, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Com relação à densidade, a densidade é o grau de escurecimento da imagem, aquela imagem muito densa, muito escura, ou pouco densa, muito clarona. Também, né, precisamos de uma densidade média. E também vai muito da percepção de cada profissional, de quanto de brilho ele gosta ou não na imagem. E geralmente nas imagens digitais a gente vai ajustando isso também na tela de um computador, certo? O detalhe, tá? Então, todas as imagens devem apresentar contornos definidos, nítidos, menor borramento ou penumbra possível. E o detalhe tem muito a ver com a característica de divergência do feixe de radiação, certo? Então, a gente pode perder detalhamento nesse processo que a radiação vai caminhando até chegar no paciente. E o ideal é que a imagem demonstre para a gente detalhes, que a gente consiga ver as bordas bastante nítidas dos dentes, das estruturas ósseas. E a distorção?
A distorção ela pode ser provocada pela angulação vertical, que foi em excesso ou insuficiente, como vocês viram lá quando estudaram a técnica da bissetriz, né, o alongamento e encurtamento das raízes. E isso modifica não só as raízes, mas as estruturas adjacentes também. E coloca, né, de forma errada as estruturas anatômicas e, consequentemente, as patologias também que porventura estejam ali. Então, a gente não deve aceitar imagens distorcidas. A distorção deve ser mínima, tá? Onde é que eu vou realizar a minha interpretação radiográfica? Qual o ambiente mais adequado? Muitas vezes vocês vão ver colegas ou até mesmo professores realizando a interpretação que a gente brinca dentro da radiologia de janelascópio. Pega o filme, levanta contra uma fonte de luz, contra a janela e observa, o que é completamente contraindicado. O ideal é que a gente utilize equipamentos próprios. Se a gente estiver lidando com os sistemas digitais, a gente vai observar numa tela de computador, né, calibrada para aquela finalidade, ou se a gente já tiver com filmes impressos, a gente vai observá-lo no negatoscópio. O que é um negatoscópio? São caixas ou painéis que têm luz no seu interior, né, em uma tampa branca de acrílico, e essa luz é intensa, mas é uma luz adequada para que a gente possa observar de forma confortável e trabalhar ali. Então, né, é bem importante que a gente tenha esses negatoscópios quando estivermos trabalhando com filmes ou então imagens que foram impressas em papel filme. Geralmente vocês devem já ter visto nos filmes, nos seriados, né, os ambientes em que se trabalha com as imagens radiográficas ou de tomografia, os profissionais avaliando com uma escuridão, né? Então, essa escuridão ela tem um porquê. Ela proporciona que o nosso olho foque naquelas condições dos pequenos detalhes da imagem, sem a interferência de outras fontes de luz externa. Então, é por isso que a gente geralmente apaga as luzes e, quando estamos interpretando, nessa linha de interpretação também, a gente pede para a gente apagar as luzes. Só que quando a gente estiver com o paciente, a gente não vai precisar isso, né? Quando a gente estiver interpretando a sós, é o ideal, e quando a gente vai para o paciente, não precisa ter todo esse rigor, porque a gente já identificou as condições e só está ali numa conversa informal com ele, certo? Para ele não estranhar você do nada apagando a luz assim. E por que que tudo isso é importante? Bom, porque como a gente já falou, né, reconhecer um padrão anormal depende muito do seu conhecimento profundo do que é normal e das variações. Então, técnica, treino, estudo constante, para que você desvende toda a informação que está ali no tom de preto, branco e cinza da imagem. E assim você consiga identificar a presença ou ausência de uma doença, saiba fornecer características sobre a natureza daquela lesão, a extensão também, e com isso, né, possa formar um diagnóstico diferencial para aquela condição, tá? Dentre as possibilidades que a imagem lhe oferece. Como, por exemplo, nessa imagem aqui, nesse lateral, a gente vê que tem uma alteração, que aquela raiz não está normal, e aí, com base nesses aspectos, nós vamos relacionar com tudo que nós, né, tivermos já estudado sobre essas alterações para identificar as hipóteses. Então, já já a gente vai conhecer essa condição aí também. O que é importante que a gente compreenda agora? Que as alterações na imagem vão ser observadas pela variação no tom de cinza que ela representa. Então, comparando com a condição rígida, a gente vai ter ganho ou perda de mineral. Quando eu ganho o conteúdo mineral, a minha imagem vai, né, a minha alteração vai ser mais radiopaca. E quando eu perco, ela vai ser mais radiolúcida. Isso comparado, né, ao padrão daquela região. Existem também algumas alterações que têm um padrão misto, que a gente fala, que ela tem tanto radiopaco quanto radiolúcido ao mesmo tempo. Às vezes o centro dela é radiopaco e a borda é radiolúcida. Às vezes, né, é o contrário, o centro é radiolúcido e a borda é radiopaca. Então, várias dessas condições podem acontecer. Vamos relembrar então, eu sei que vocês já estudaram anatomia padrão, mas não custa a gente relembrar, né, os tecidos que formam o nosso órgão dentário. O esmalte, o tecido mais mineralizado que a gente tem no nosso corpo. Abaixo dele, o maior volume do dente é formado pela dentina, que já tem uma radiopacidade, né, um pouco menor do que o do esmalte.
E no interior do dente nós teremos a polpa, né, que é constituída por tecido mole, então por isso nós temos uma imagem num cinza mais escuro. O osso alveolar, representado ali pelas trabéculas e espaços medulares, abrangendo as raízes. A lâmina dura do osso alveolar, que é essa fina, né, linha radiopaca contornando internamente o alvéolo, também chamada de cortical alveolar. E internamente a ela o espaço do ligamento periodontal. Então, entre a lâmina dura e o cemento radicular, esse espacinho bem fininho, radiolusto. Vamos então agora conhecer condições que alteram, variam na imagem radiográfica, né? Começando pela coroa. São condições algumas que vocês vão encontrar então e ver clinicamente, e também ver a representação delas nas nossas imagens radiográficas. Então aqui nessa região de molarzinho, coroas rígidas, sem nenhuma alteração, como efeito de comparação. Nessa nossa segunda imagem, nós temos coroas que possuem restaurações, certo? E essa restauração tem um cinza intermediário que a gente classifica como restaurações estéticas ou restaurações em resina. Nessa terceira imagem, nós temos muitas restaurações, mas com um tom, né, branco. Olha como ele é forte. Então, isso aqui representa uma estrutura metálica, né, que é, no caso, as restaurações em amálgama, aí fazendo parte desses dentes. Então, cada material restaurador vai ter uma imagem mais densa ou menos densa, né, diferenciando ele do esmalte, da dentina, para que a gente consiga reconhecê-lo na imagem. O objetivo é esse. Antigamente tinham materiais restauradores que eram radiolúcidos, mas porque eles se pareciam muito com lesões cariosas, né, a tendência é que eles foram descontinuados aí do mercado. Ainda em falando de coroa, aqui nós temos, nessa primeira imagem periapical, nós temos coroas, né, que tem uma estrutura não metálica, mas a gente observa que tem um formato diferente, uma descontinuação com relação ao resto do dente. Aqui nós temos coroa também não metálica, né? E com um núcleo. O núcleo é essa parte mais central que dá suporte à parte estética dessa coroa, certo? Maior volume. É como se ela fosse a dentina ali no centro daquele dente. Aqui em cima uma coroa bem mais densa. Olha a radiopacidade dela comparando com essa daqui. Então é uma coroa metálica, certo? Pode ser em ouro, pode ser em prata e com núcleo também metálico no seu interior. Esse último exemplo de coroa aqui, certo? A gente também tem uma coroa metálica, mas esse dente, ó, não tem o tratamento endodôntico associado, o que é uma condição não tão comum, certo? Observem que nas outras a gente tem. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Descendo um pouquinho agora também, observando as raízes rígidas nesse primeiro exemplo. E aqui nesse segundo a gente observa, nesse premolarzinho aqui, né, o tratamento endodôntico. Então a gente remove a polpa e preenche os canais, a câmara com um material radiopaco. Aqui também nós vemos nessa coroa uma restauração em resina. Nesse dente aqui nós temos o material radiopaco preenchendo os canais radiculares e uma coroa metálica reabilitando o dente. Tratamento endodôntico agora, né, ó, ocupando aqui os canais radiculares, né, e a restauração diretamente sobre essa região. Sem pino. O que seria pino, professora? Né? Olha essa situação aqui. Nós temos o canal tratado, né? E nós temos um pino que é projetado a partir do núcleo, né? Intraradicularmente para oferecer mais estabilidade, né? Durante a instalação dessa prótese. Então, os pinos são muito comuns. Muitos deles podem ser metálicos, né? Em continuidade ao núcleo metálico e dão essa estabilidade aí para a minha nova coroa, reabilitando esse dente. Então, nesse caso aqui, a gente não tem, tá vendo? A projeção do pino para o interior dos condutos.
Nesse outro caso aqui, nós temos um pino, certo? Mais um pino metálico, 2 pinos, perdão, ó. Um na raiz mesial e outro na raiz distal. E nesse terceiro caso aqui, além do pino metálico nesse dente 21, nos outros dentes, a gente observa que tem uma estrutura diferenciada aqui, saindo do núcleo, que é diferente da densidade da gota-pecha, né, do material obturador, mas tem uma densidade bem mais fraquinha, né, um cinza mais suave. Então, é um pino estético, é um pino de fibra de vidro, muito utilizado para regiões anteriores, certo? É um material mais novo do que o pino metálico. Ainda se falando de raiz, né? E agora falando de raiz e no dente como um todo. Então, observem aqui, nesse dente, nesse lateral, a gente observa que a gente não está vendo a coroa clínica dele. Também não foi colocado uma prótese para reabilitá-lo. Ficou, né, o remanescente radicular tratado endodonticamente. Nesse outro caso aqui, houve uma ausência dentária aqui, desse região de molares, e a presença ainda do alvéolo, que indica que ainda não deu tempo de remodelar, de neoformar osso aqui, de cicatrizar. Então, essa extração aqui é mais recente. Nesse outro exemplo, faltou as setinhas, perdão. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem uma ausência dentária, mas o rebordo já está bem cicatrizado, não temos mais o alvéolo, então já é uma extração, né, com cicatrização completa, mais antiga. E nesse terceiro exemplo que a gente tem aqui, nós temos um implante. Então, o dente foi perdido e foi instalado um implante aí nesse local. Essa imagem, essa radiografia é excelente. A técnica periapical para avaliar o processo de integração que o implante vai sofrer com o osso, que a gente chama de ósseo-integração. Então, aqui ainda falando um pouquinho sobre implantes com a parte intraóssea, e, né, o componente aqui que vai dar suporte à coroa, né, então ainda em fase de confecção, não temos a coroa ainda instalada. E nesses implantes aqui já são implantes numa fase final, né, com as coroas já instaladas sobre o componente, sobre o parafuso. Certo, gente? Então, nós observamos, né, a importância que a gente tem de entender que cada objeto é tridimensional, mas a imagem é bidimensional. Então, por isso, quando a gente enxerga o objeto com o nosso olho a olho livre, a gente tem uma percepção dele diferente do que a imagem radiográfica nos mostra. Então, na imagem radiográfica, a gente tem que ter realmente muita atenção, porque ela pode pregar peças na gente. A gente tem diferentes perspectivas avaliando a imagem. Como, por exemplo, nessa pegadinha aqui. Quantas pernas tem esse elefante? Cada um vai enxergar uma quantidade diferente. Obviamente que foi construída essa imagem, né, para a gente ter uma ilusão de ótica. Mas a imagem radiográfica muitas vezes também nos ilude e nos faz acreditar em uma coisa que a gente já viu outra vez ou que é mais comum, certo? E pode pregar peças na gente. Se a gente não tiver estudado, treinado, né, com todo o nosso conteúdo, a gente pode cair nessas pegadinhas. Então, por isso que o objetivo da gente aqui é estudar bastante todas essas características, essas alterações, para que a gente não caia nessas pegadinhas que a imagem pode trazer para a gente. Então, o nosso processo de aprender e interpretar é um processo contínuo, ok? Bom, gente, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Sempre que vocês precisarem, recorram a ela para dar, né, uma revisão aí geral. E vamos dar sequência nas nossas atividades práticas, lá na salinha de interpretação, com o nosso conteúdo. Obrigada a todos.